Oi, o meu nome é Vanessa e hoje eu venho com uma lista de 5 livros curtos, porém muito poderosos, que me impactaram bastante e espero que impactem vocês também. Então pega lá o seu chazinho e vem fazer uma pausa e conversar sobre livros. Para começar, eu trago um favoritão aqui de casa, tanto dos adultos quanto da criança. Eu tenho uma filha de 6 anos que gosta muito de ouvir essa história. A Árvore Generosa, de Shel Silverstein, traduzido pelo Fernando Sabino e saiu pela Companhia das Letrinhas. Um livro que tem uma lição belíssima sobre generosidade, sobre doação e até sobre sacrifício. Agrada crianças e agrada adultos também. Eu acho um livro bem legal para dar de presente, tanto para crianças quanto para adultos que gostam dessas histórias mais lúdicas, com ótimas reflexões. Vou mostrar dentro para vocês como é. Aqui tem aqui tem umas marcas da minha filha. Como eu falei para vocês, eu já dei para ela folhear esse livro, a gente lê junto. E eu acho que para a criança criar uma afeição pelos livros, ela precisa manusear. Então, os livros dela, eu dou para ela manusear, olhar as figuras bem de perto, às vezes até rabiscar. Dentro, esse livro, ele é assim, ó. Não tem muitos textos. E aí vem uma página cheia de texto. Tem algumas partes que tem mais texto, mas assim, a maior parte dele é uma ilustração numa página e uma pequena frase na outra, e assim vai contando a história. Lindinha, vou contar aqui o comecinho dela para vocês verem como ela é fofa. Era uma vez uma árvore que amava um menino. E aí tem o pé do menino aqui. E todos os dias o menino vinha, juntava suas folhas e com elas fazia coroas de rei, com elas brincava de rei da floresta. Subia em seu grosso tronco, balançava-se em seus galhos, comia suas maçãs e eles brincavam de esconder. E assim vai. Tem muitas frases bem fofinhas, e assim vai contando essa história e o menino vai crescendo até chegar à idade adulta e até envelhecer, e ele sempre volta na árvore. Lindo, gente, eu terminei várias vezes esse livro aqui chorando. Ele é muito emocionante, eu acho que toca para cada um de uma certa forma. Eu adorei e fica aqui a minha indicação de um livro curto e diferente. Continuando aqui, nós temos um livro que é baseado em fatos reais. Esses livros me tocam bastante porque bom, é a vivência de alguém, né? Então é bem interessante. Esse daqui me fez conhecer um país que eu nunca tinha lido nada sobre ele, que é o Sudão. Uma longa caminhada até a água. A Linda Sul Park saiu pela Martins Fontes. Vamos ver se tem a fotinha da Linda aqui. Ai, não tem orelha. Ó, é um livro que não tem orelha, tá? Um livro curtinho também, ele tem 107 páginas, ele vai ser narrado em 2 linhas do tempo. Em uma das linhas do tempo, ele é narrado pela Nia, uma menina de 10 anos de idade, mais ou menos, que tem que caminhar todos os dias, 8 horas por dia, para encontrar e trazer água para a casa dela. Então, eles moram numa região bastante árida aqui do Sudão, e enfim, que essa menina vai 4 horas caminhando para encontrar água, traz um balde cheio de água e pesado, volta para casa todos os dias. E a gente vai acompanhando então a vida da Nia. E numa outra linha do tempo, temos a história do Salva, que é um menino da mesma idade da Nia, mais ou menos, que ele precisa fugir do povoado onde ele está, porque a guerra civil que está acontecendo no Sudão chega até lá. E aí, no meio da aula, começa um tiroteio e ele tem que fugir daquele local. Então não dá tempo de ir para casa, né, chamar a família nem nada. O professor que está na aula fala para eles se escondam e ele acaba se perdendo da família dele e acompanhando um grupo de outras pessoas que também está fugindo, e começa aí uma peregrinação para fugir daquele local e para encontrar as pessoas que são da família dele, né? Eles passam por muitos problemas, porque estão sem água, caminhando praticamente no deserto, e eles precisam encontrar abrigo. O livro vai narrando a trajetória dessas 2 pessoas. O Salva vai parar no Quênia, que é um país que faz fronteira ali com o Sudão, vive num campo de refugiados, até que a vida dele é transformada por uma situação que acontece aqui, que só lendo para vocês saberem. É muito emocionante essa história. A história dele e da Nia, em algum momento aqui do livro, vão se cruzar,
e aí segura a emoção, que é muito interessante de ver. Um livro curtinho, mas que desperta muitas emoções. Esse próximo livro, gente, eu confesso que eu queria ter lido ele quando eu era ainda mais jovem, porque ele é meio que um manual, assim, para a gente viver melhor. Ele é um livro de não ficção, mas escrito de uma forma muito gostosa e que tem muito a acrescentar na nossa vida. Escrito por uma médica paliativista, Ana Cláudia Quintana Arantes, para a vida toda valer a pena viver. Pequeno manual para envelhecer com alegria, saiu pela Sextante, 150 páginas mais ou menos. Esse livro aqui, gente, depois eu vou ler o índice para vocês verem quais são os tópicos que ele fala, mas o que me pegou mesmo na leitura desse livro, logo de cara, foi a comparação que a autora traz com o deserto. Aí ela fala aqui, rapidamente, assim, se você fosse viajar para o deserto, para viver lá um tempo, você não se prepararia? Você arrumaria uma mochila com água, com mantimentos, com roupa, estudaria talvez sobre o lugar onde você vai viver para verificar os cuidados que você tem que ter e tudo mais, certo? Aí ela fala assim, muito provavelmente nós vamos envelhecer. O que que você está fazendo para quando você chegar lá nesse momento da sua vida, você estar bem preparado para estar lá, né? Eu achei fantástica essa comparação, gente. E aí eu indico esse livro aqui para todo mundo, para dar de presente, para dar para o pai, para a mãe, para amigos, enfim. Eu acho um ótimo livro para a gente pensar um pouquinho sobre a vida. Eu vou ler o índice aqui para vocês saberem quais são as lições que ela traz aqui, porque eu acho bem interessante. Então, o índice é por partes, tá? Parte 1, acolher o envelhecimento. Parte 2, cuidar do corpo que habitamos e da mente que nos guia. Parte 3, lapidar as relações humanas. 4, aprender a perder. Parte 5, conviver com os lutos. Parte 6, cultivar as boas lembranças. Parte 7, reconhecer e tratar a dor fantasma. Parte 8, encontrar o sentido da existência. E parte 9, fazer as pazes com o tempo de morrer depois de envelhecer. Precisamos falar sobre esses assuntos, né? Não é um assunto que a gente fala corriqueiramente, mas ela fala que a gente precisa falar sobre envelhecimento e morte nos almoços de domingo. O próximo livro é um pouquinho maior. Ele tem em torno de 220, 230 páginas, mas eu prometo que vale muito a pena ler. Esse livro aqui também despertou muitas emoções em mim. É uma ficção histórica que se passa na Segunda Guerra Mundial. O nome desse livro é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Fiquei um pouco na dúvida porque eu tenho a continuação dele aqui, eu vou mostrar para vocês depois. Tem um título parecido também. Escrito pela Kimberly Bradley, saiu pela Darkside, nessa capa dura, com fitilho. Que linda essa capa, gente, olha só. Uma edição belíssima, a Darkside sempre capricha, olha isso. Bem, esse livro aqui conta a história da Ada, uma menina de 9, 10 anos de idade também, que mora com a mãe e o irmão mais novo. Ela tem um pezinho torto, acho que dá para ver aqui, ó, na capa, que ela nasceu então com essa deficiência física. E aí a mãe dela, não sei se só por conta disso, tá? Vocês vão ter que ler o livro para saber, mas a mãe dela maltrata muito ela, seja por maus tratos físicos e psicológicos, por negligência, não deixa ela sair de casa, ela é mantida em cárcere, tá? E o irmão dela pode sair, enfim, ele não tem nenhum problema, mas por conta disso, essa menina sofre tanto. Eu fiquei com o coração tão apertado de ler a narração dessa história. Quando a Segunda Guerra Mundial chega a Londres, a Ada vê uma oportunidade de sair daquela vida de sofrimentos. E ela foge de casa e leva o irmão junto. Isso tudo acontece bem no início do livro, tá? E aí que eles são levados para o interior, eles estão em Londres, então eles são levados para o interior da Inglaterra. E lá eles são enviados para uma família que vai cuidar deles. É emocionante de acompanhar o quanto a Ada está traumatizada por não ter tido o amor da mãe.
Ela tem muita dificuldade de receber amor das pessoas. Ela não sabe ler. Ela não sabe nem quantos anos ela tem, porque a mãe dela dizia que isso não era importante, não interessava quantos anos ela tinha. Ai, o coração fica apertado, né? Só que nesse lugar onde ela chega, ela recebe amor, ela recebe roupas novas, ela é tratada como gente. E isso tudo é tão estranho para ela que ela repele isso. Mas a gente vai acompanhando como o amor pode transformar a vida das pessoas. Essa menina vai florescendo conforme ela vai vivendo num lugar onde ela é amada. É lindo, é lindo, é lindo. E para melhorar, esse livro ainda tem uma continuação. Embora, sim, pode ler só ele, tudo bem, tem final a história, tá? Mas aí tem a continuação, que é linda, linda demais também, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. A capa continua linda, né? Olha só. É a continuação da história, que eu fui correndo ler quando eu terminei o outro, porque eu precisava saber o que mais que ia acontecer com a Ada. É uma história belíssima também, e fica aqui então a minha recomendação. E para encerrar essa lista com chave de ouro, eu trago para vocês um clássico, escrito em 1859 pelo Tolstói, Felicidade Conjugal. Eu tenho essa edição aqui da editora 34, que tem essa capa linda, olha só, uma pintura mesmo, né? Bem, essa novela aqui, de pouco mais de 100 páginas, que eu também indico para quem ainda não leu clássicos. Um livro de fácil entendimento, um livro curto, que fala de um tema universal, relacionamento, casamento. Então, para quem não leu clássicos e procura uma porta de entrada, eu acho essa aqui uma ótima opção. E para quem já conhece os clássicos e ainda não leu Felicidade Conjugal, fica aqui a minha recomendação, porque é um livro muito bem escrito, traz aqui a história da Mária e do Sergei Mikhailovich. Eu tenho certeza que essa pronúncia não está certa, mas foi como eu li. Então vamos lá. Ela tem 17 anos na época em que a história começa a se desenrolar e ele já tem 30 e alguma coisa, 32, algo assim. A história é narrada pelo ponto de vista da Mária e ela vai contando as várias etapas desse relacionamento. O começo, aquela paixão, aquele amor desenfreado, que pode contra tudo e contra todos. E depois, quando essa paixão vai se acalmando, e o que fica é um relacionamento de duas pessoas que já têm filhos, que moram no mesmo lugar. E aí a gente vai acompanhando, pelos pensamentos dela, o que ela achava que era um relacionamento, ou o que ela idealizava que era um relacionamento, e como ele é de fato, de verdade, todos os dias tendo que refazer contratos, né? Tendo que conversar com outra pessoa, ajustar muitas coisas, enfim. E aí o que acontece é que esse relacionamento chega num momento em que ele está em vias de terminar aqui, mas através do diálogo, e é um diálogo onde eles ralavam a roupa suja mesmo, mas eles conseguem chegar num entendimento e continuar juntos. E olha lá, foi o Tolstói que escreveu isso, então é pelos olhos dele. Ele não era nem casado na época que ele escreveu, então mais um motivo para a gente ler esse livro, porque ele escreve de uma forma muito real, mesmo sendo pelos olhos de uma mulher. Agora me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e o que você achou deles. E se você tem alguma outra indicação de livros curtos e que te impactaram, eu gostaria muito de saber, afinal de contas, é para isso que eu gravo esses vídeos, para a gente conversar sobre livros. Já aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu like aqui que me ajuda bastante. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!